Então, nada programado, nada preparado, mas eu resolvi fazer essa mini live, na verdade, para falar sobre um assunto, porque algumas pessoas me mandaram um vídeo hoje de uma pessoa muito querida que eu conheço há bastante tempo, conheço há muitos e muitos anos, e esse vídeo me chocou, na verdade, não só em função do que essa pessoa representa no país. Ela é hoje a maior, sempre foi, na verdade, né, há muito tempo, desde o início, o maior nome da dieta cetogênica no Brasil. O maior blog de dieta cetogênica do Brasil é dessa pessoa. E eu vi um vídeo recente dessa pessoa, e eu queria falar sobre a dieta cetogênica, e eu queria falar sobre o que eu falo há bastante tempo, que muita gente me virou as costas, porque acha que é bobagem, acha que é besteira, acha que não é bem assim que funciona. E o que aconteceu com essa pessoa e o que vem acontecendo com essa pessoa, eu não sei o quanto a gente tem que atribuir à dieta cetogênica, eu não sei o quanto a gente tem que atribuir à falta de acompanhamento médico, e eu tô falando isso porque eu conheço realmente essa pessoa, eu sei o que essa pessoa vinha passando e passou, enfim, e o quanto as redes sociais fazem com que as pessoas vivam personagens, e às vezes as pessoas não conseguem sair dos personagens. Então, eu não sei o quanto é de cada coisa, né, de um distúrbio talvez psiquiátrico prévio, e que isso tenha contribuído através das redes sociais. O que eu quero falar da dieta cetogênica e o que eu quero trazer da dieta cetogênica são duas coisas. Eu falei isso para uma das pessoas que me mandou o vídeo. Dieta cetogênica não é uma estratégia nutricional que deve ser feita sem acompanhamento médico. Não existe coach de dieta cetogênica. Isso é a maior bobagem que pode existir. Dieta cetogênica, ela foi realmente criada, e a dieta cetogênica, ela nada mais, nada menos é do que uma, vamos dizer assim, uma restrição de vários alimentos visando a cetose, visando a obtenção de corpos cetônicos para que o cérebro funcione, principalmente o cérebro funcione através dos corpos cetônicos. O que eu quero dizer com isso? Quem trabalha com dieta cetogênica tem que entender, e a maioria não entende, que o cérebro ele é mega complexo. E o cérebro, nem todo ele utiliza os corpos cetônicos como fonte de energia. Hoje a gente sabe que, por exemplo, um tipo de célula que se chama astrócitos não consegue utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, ele utiliza a glicose. Claro, aí as pessoas vão dizer, mas o nosso corpo consegue fabricar glicose de outras fontes de nutrientes. Então, o nosso corpo consegue fabricar glicose através de outras fontes, como inclusive através da gliconeogênese, através dos ácidos graxos principalmente, mas também dos aminoácidos. Esse processo é muito difícil para o corpo. Ele não é um processo simples, ele não é um processo fácil, ele não é um processo rápido. Então, o que é importante as pessoas entenderem? Que uma quantidade de glicose, e por que eu bato nessa tecla? Uma quantidade de glicose, ela é importante para o nosso corpo. E a glicose, ela não precisa vir do açúcar, a glicose, ela não precisa vir de uma fonte ruim de carboidrato, ela pode vir de fontes boas de carboidrato, e uma das boas fontes de carboidrato que a gente tem são os amidos, então são as batatas, enfim, eu nem vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer da dieta cetogênica e o que eu quero dizer desse vídeo que eu vi hoje dessa pessoa é o seguinte: por que não se deve fazer dieta cetogênica sem acompanhamento médico? A dieta cetogênica, em muitos pacientes, ela traz um bem-estar, principalmente nos primeiros períodos da dieta cetogênica. E esse bem-estar, muitas vezes, ele se transforma no que a gente chama em medicina, e que a maioria dos coaches não tem informação alguma, a gente chama isso de hipomania. O que é a hipomania? A hipomania é um estado de bem-estar onde as pessoas tendem a se sentir mais do que elas realmente são. Então é aquela pessoa, eu vou dar um exemplo clássico de hipomania, é aquela pessoa que diz assim, eu não preciso dormir. Eu posso dormir 3 horas por dia que tá tudo certo. Isso é
o clássico da hipomania, e isso acontece demais nos pacientes que fazem dieta cetogênica, frequentemente sem acompanhamento médico, porque o médico ele consegue perceber essas nuances às quais eu estou me referindo. Então, o que é importante que as pessoas entendam, o que é importante que as pessoas saibam? Quando esse paciente entra num episódio de hipomania, de não querer dormir, as pessoas precisam dormir pelo menos 6 horas todos os dias. O sono é fundamental para o processo de recuperação do corpo. Se você acha que você está dormindo 2, 3 horas, 3, 4 horas, 4, 5 horas, e que você acha que isso é normal, porque o meu sono é assim, eu sinto lhe dizer, você está doente, isso é um problema na sua vida. Você precisa dormir pelo menos 6 horas por dia. Então, quando você está numa dieta cetogênica, numa dieta carnívora, numa dieta que seja com restrição muito grande de carboidrato, e você diz que está dormindo 3, 4 horas porque a dieta pode realmente provocar isso, e você diz que isso está tudo bem, isso é um problema. E isso a gente considera em medicina como episódios que podem estar relacionados à hipomania. Então, não a mania em si, né, o episódio maníaco em si, mas um episódio de hipomania. Se esse paciente está em hipomania, ele precisa voltar ao seu estado de base. Eu não estou dizendo voltar ao seu estado de doença, porque muitos pacientes entram na dieta cetogênica, entram na dieta carnívora, principalmente. Eu vou botar a cetogênica aqui, porque ela realmente é terapêutica para alguns pacientes que têm transtornos psiquiátricos. O que eu estou dizendo? É um paciente que tem uma doença bipolar, é um paciente que tem uma depressão, é um paciente que tem esquizofrenia com alucinações, é um paciente que realmente tem uma doença psiquiátrica de base. Ele entra em uma dieta cetogênica e nessa dieta cetogênica ele se sente tão bem que ele começa a fazer episódios de hipomania. Então ele transforma a patologia dele, porque ele pode estar melhor, sendo que, eu vou abrir mais um parênteses, a dieta cetogênica, mesmo aplicada para pacientes, porque ela primeiramente ela foi aplicada para pacientes que tinham convulsões, mesmo assim, ela tem resultados em 1/3, em 1/3, em 1/3. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pega 100 pacientes, tá? Vamos botar 99. 99 pacientes que têm doenças psiquiátricas, transtornos psiquiátricos, e a gente aplica nesses 99 a dieta cetogênica, o que vai acontecer? 33% desses pacientes vão responder plenamente à dieta cetogênica. Eles vão melhorar dos seus sintomas e a maioria deles vai ter remissão dos seus sintomas. 33% vão melhorar parcialmente. Não vão ter remissão completa da doença de base e vão melhorar realmente parcialmente. E 33% desses pacientes que têm transtornos de base e entraram em dieta cetogênica não vão ter nenhum benefício da dieta cetogênica. A dieta cetogênica não é para todos e ela não funciona em todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Nós temos 33. E não é só para doença, para transtorno psiquiátrico. Isso é, por exemplo, para crises convulsivas. Crianças que têm crises convulsivas e que utilizam de dieta cetogênica, elas têm 33% de remissão completa, 33% de melhora e 33% de absolutamente nenhuma mudança em relação à quantidade de crises que elas têm. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque esses pacientes que entram em dieta cetogênica e que eles podem ter remissão completa desses sintomas, eles acabam fazendo esses episódios de hipomania que a gente chama em medicina. Então eles se sentem muito bem, eles se sentem dono do mundo, eles não precisam dormir, eles são super criativos, eles estão super alertas. E isso é um problema. Não dormir 6 horas no mínimo por dia é um problema. Então, quando você faz o acompanhamento médico fazendo a dieta cetogênica, ou do nutricionista com o médico, porque o nutricionista também precisa de um médico para fazer acompanhamento de dieta cetogênica, principalmente numa cetogênica terapêutica, quando esse paciente entra em hipomania, esse paciente precisa voltar ao estado de base dele de não hipomania. E muitas vezes a gente precisa usar de benzodiazepínicos por um período curto de tempo para que esse paciente volte a dormir, saia do episódio de hipomania, consiga restaurar o equilíbrio do sistema dele e, consequentemente, consiga voltar adequadamente para a dieta cetogênica. Então, é muito importante que as pessoas entendam e é muito importante que se saiba que não se deve fazer nenhum tipo de dieta de restrição muito absoluta de carboidrato, ou seja, menos de 50 gramas de carboidrato por dia, que é o que a gente considera uma dieta cetogênica, sem acompanhamento médico. E talvez tenha sido isso que aconteceu com essa moça que eu me referi no início do vídeo, por isso que eu tô fazendo essa live hoje. Então, assim,
coisas importantes. Primeiro, dieta cetogênica é uma estratégia terapêutica para pacientes com doenças neuropsiquiátricas e que deve ser feito com acompanhamento médico. Não é isento de riscos, não é isento de não funcionar, de não ser efetivo. Então, para muitos pacientes não é efetivo, e eu tenho não tenho absoluta certeza, porque eu não tenho absoluta certeza de nada nesse mundo, mas eu tenho convicções de que a dieta cetogênica não funciona para alguns pacientes. Por quê? Porque muitos pacientes não conseguem absorver a gordura adequadamente. Então, se eles não conseguem absorver a gordura adequadamente, a gente vai continuar tendo problemas em relação a isso. E tudo que sobra no intestino se transforma em toxinas, porque o excesso de sobra de comida no intestino faz com que as bactérias do intestino se desregulem e a disbiose causa excesso de toxinas no intestino. E essas toxinas não ficam no intestino, elas vão para o cérebro. E se elas vão para o cérebro, esse paciente não tem como melhorar realmente de nenhum transtorno neuropsiquiátrico com uma dificuldade absortiva no excesso de gordura e de proteína da dieta cetogênica. Então, isso é muito importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, dieta cetogênica tem que ser com acompanhamento médico absoluto. O médico precisa estar junto desse paciente. Não faça dieta cetogênica com coach, somente com nutricionista, não faça. Porque se você tiver, assista essa live desde o início, se você tiver algum episódio ou algum transtorno que precise de um uso de medicação, e pode ser que precise, o nutricionista, o coach, ou seja lá quem for, não tem capacidade técnica e nem prescrição técnica para prescrever alguma coisa que possa tratar os efeitos colaterais da dieta cetogênica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, restrições alimentares podem sim, que foi o que eu acabei de falar, causar mais mal do que bem. Porque a gente não sabe como é a digestão desse paciente, a gente não sabe como é a absorção desse paciente e a gente não sabe, principalmente, o excesso de alimento no intestino provoca a nível de disbiose. E se esse paciente já tem um leaky gut, que provavelmente tenha, o que provoca de desequilíbrio nesse leaky brain que esse paciente possa vir a ter. E a terceira coisa mais importante, pessoal, rede social, Instagram, YouTube, TikTok, o que for, X, o que for, não é acompanhamento médico, não é consulta médica. As pessoas estão aqui, muitas das vezes, por likes, principalmente quando ela não tem informação médica. Ela tá aqui por curtidas, por seguidores, ela vai postar o que realmente pode ser que chame mais ou menos clientes, porque eles não chamam. A pessoa que chama um paciente de cliente, ela tá tratando como um comércio. E medicina, ela tem que ser cobrada, e eu acredito que precise ser cobrada de forma adequada, mas ela não é um comércio. Ela não é uma venda, ela não tem essa clareza de venda. Medicina é tratamento, a gente tá aqui para tratar os pacientes. Então sempre desconfie de alguém que chama de cliente algo que deveria ser um paciente. O paciente, ele precisa ter atenção, ele precisa ter o cuidado, por isso que ele é paciente. Ele está precisando de um cuidado. E muitas vezes as pessoas não tratam isso como cuidado, elas tratam isso como um comércio. E se é um comércio, a lei não funciona do mesmo jeito que dentro de uma medicina. Então, assim, eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Eu tô muito chocada com o que aconteceu com essa pessoa. Eu não sabia que estava nesse nível. Eu já atendi pacientes no nível que ela está agora. E esses pacientes não tiveram desfechos bons. Eu já atendi muitos pacientes que entraram em anorexia por dietas extremamente restritivas, que têm medo de comer, que ficaram com medo de comer. Essa ortorexia que muitas pessoas se recusam a falar, mas que existe e que as redes sociais estão criando, porque as pessoas têm medo de comer, as pessoas têm medo de comer fruta, as pessoas têm medo de comer verdura, as pessoas têm medo de comer sal, as pessoas têm medo de comer as coisas, as pessoas têm medo de comer, porque as redes sociais trouxe isso, o medo de comer. E a gente não precisa ter medo de comer. A gente tem que ter medo de não comer. Porque não comer é muito pior do que comer.
A nossa microbiota intestinal depende do que a gente come. E se a gente come sempre as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados pela mesma microbiota. A diversidade, atendendo os critérios de sazonalidade, atendendo os critérios de necessidade, é a chave de um corpo metabolicamente equilibrado e de uma saúde a longo prazo metabolicamente saudável. Então, quando as pessoas começam a adquirir esse medo de comer, junta uma estratégia nutricional que não é boa, muitas vezes, para a pessoa, junta a falta de um acompanhamento médico e junta uma necessidade de likes em redes sociais, acontece o que aconteceu com essa moça e que vem acontecendo. E que é uma tragédia, porque essa moça é, na minha opinião, e eu acredito na opinião de todo mundo que já está aqui há muitos e muitos anos na rede social, a maior referência em dieta cetogênica no Brasil. Tá bem? Então, eu queria deixar esse alerta, eu queria deixar isso registrado, eu queria falar sobre dieta cetogênica e, principalmente, eu queria deixar esse recado. Não façam dieta cetogênica com nenhum tipo de coach. Coach, nutricionista, não façam. Podem fazer com um nutricionista, mas precisa de um médico acompanhando. Um beijo grande para vocês, um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.